Quero lhe contar uma história, a minha história. Nasci no interior de Minas e, como toda criança do interior, cresci brincando na rua, trepando nas árvores, tomando leite quentinho com café e comendo muito pão de queijo. Desde criança eu era muito questionador. Eu acho que essa foi a forma que eu encontrei para entender algo que me intrigava: o porquê de todas as coisas. Meus pais não eram ricos, mas tínhamos uma vida boa, estudamos em boas escolas, nunca nos faltou nada. Meu pai trabalhava como mecânico e minha mãe era costureira. O curioso é que eles sempre nos incentivaram ao empreendedorismo. Comecei a trabalhar aos 16 anos. Eu era um tipo de faz-tudo na escola, numa escola infantil que era das minhas irmãs. Quando chegou o tempo da faculdade, eu fui morar na capital, em Belo Horizonte. Fui fazer desenho industrial, design de produto. Logo no início do curso, eu consegui um estágio no departamento de criação de uma fábrica de bolsas em couro. Meu trabalho era auxiliar a designer a criar as bolsas das coleções, pesquisar novos tipos de couros, acabamentos, etc. 2 anos depois, comecei a pensar na possibilidade de ter a minha própria marca de bolsas. Os conselhos e incentivos dos meus pais em ter, meu próprio negócio ficavam martelando na minha cabeça. E aí, no final de 2002, eu ainda estava trabalhando nessa fábrica quando recebi uma proposta de um investidor que queria investir em mim como marca. Gente, isso era o que todo estudante recém-formado desejava. Mas quando aconteceu, eu tive muito medo. Medo de não conseguir criar bons produtos, medo de não conseguir divulgar minhas bolsas, da forma certa, medo de não conseguir vender, medo de não conseguir comandar a equipe, medo de não conseguir produzir, medo das minhas bolsas não agradarem os clientes, medo de não conseguir administrar meu negócio, medo de tudo. Eu pensava assim: se eu falir, o que as pessoas vão falar de mim? Nesta época, a designer da fábrica onde eu trabalhava como assistente, ela precisou se afastar por motivos pessoais e eu tive que dar continuidade à nova coleção sozinho. Foram semanas de muito trabalho. E no dia do lançamento, eu estava super nervoso. Eu ficava pensando, se essa coleção não agradar, os clientes, o pessoal da fábrica vai me matar. A empresa havia investido muito dinheiro nessa nova coleção. E as vendas da mesma seriam para garantir a produção para os próximos 3, 4 meses. E olha que interessante o que aconteceu. A meta da marca era vender 3.500 bolsas com essa coleção. E o fato é que eles venderam 11 mil. A coleção foi um enorme sucesso. Eu entendi que, como designer, eu estava pronto para lançar a minha própria marca. Porém, não sentia essa mesma segurança como empresário, sabe? Como empreendedor, como gestor de um negócio. E aí eu comecei a ler vários livros sobre empreendedorismo, comecei a estudar mesmo sobre negócios. E 2 livros me ajudaram muito naquele momento. Um deles foi O Segredo de Luiza, do Fernando Dolabella, e o outro foi O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. É isso. O conhecimento desses 2 livros me ajudaram a entender que um plano de negócio bem pensado, bem elaborado, é muito importante para o sucesso de qualquer empresa. Porém, para conhecer o caminho, precisamos passar por ele. Ou seja, só aprendemos a empreender na prática, quando arregaçamos as mangas e seguramos o boi pelo chifre. Outra coisa que eu aprendi com eles é que, inevitavelmente, eu iria cometer vários erros durante o caminho, o que é algo normal. Porém, eu precisaria enxergar esses erros como aprendizado e não como punição.
Eu lembro, gente, que depois disso eu tomei a decisão de empreender. Isso foi em 2003. Liguei para o investidor, tivemos algumas reuniões para alinhar, né, a sociedade e com frio na barriga assinei o contrato. Os primeiros 6 meses, gente, foram de muito trabalho. Eu precisava fazer várias coisas ao mesmo tempo. Procurar um local para a fábrica, montar a fábrica, recrutar a mão de obra, desenhar a coleção, pilotar, produzir, criar a marca, logotipo, site, embalagem, ir atrás de representantes, vendedores, fornecedores, meu Deus. E assim, como era uma marca nova, né, começando suas atividades, com um volume de produção pequeno, eu tive dificuldade em negociar prazos maiores com os fornecedores, coisas de toda empresa que está começando ali do zero. Outra dificuldade que tive foi recrutar os profissionais para a produção. Fiz testes com várias pessoas, até conseguir montar uma equipe relativamente boa. E aí eu lembro de algo que aconteceu logo no início. Nós recebemos um bom pedido de cintos de uma rede de lojas lá do Nordeste. O pedido era em torno de uns 200 cintos. Fiquei super feliz e fiz de tudo para entregar antes do prazo. E, na minha afobação, não fiz pessoalmente o controle de qualidade. Despachamos a mercadoria e dias depois recebo a ligação do comprador dizendo que estava devolvendo tudo, pois a qualidade do acabamento e dos cintos não estava boa. Quase morri naquele dia. Olha o prejuízo que nós tivemos logo no início. Detectar bons representantes, para mim também foi uma luta, né? Deparei com muitos profissionais sem nenhum comprometimento. Precisei de mais de um ano para conseguir montar uma boa equipe de vendas. Gente, eu estava trabalhando uma média de 13, 14 horas por dia. Confesso a vocês que várias vezes eu pensei em desistir de tudo. Várias vezes. Mas, aos poucos, as coisas começaram a funcionar, já conseguia tocar a produção sem tanta dificuldade, atender os pedidos nos prazos certos e aí, com a qualidade esperada. Tudo estava fluindo bem quando decidi dar um novo passo e participar de feiras do segmento, né, de calçados e bolsas em São Paulo. Essas feiras foram um divisor de águas para a minha empresa. Minhas bolsas elas tinham um design autoral. E isso chamava a atenção dos lojistas. Abri muitos bons clientes através dessas feiras. Clientes de vários lugares do Brasil. Minha produção triplicou. Tive que contratar mais pessoas, né, para a fábrica. E tudo estava correndo assim, ó, maravilhosamente bem. Meu foco, na época, era acompanhar a produção, né, para atender os pedidos dentro do prazo, criar novas coleções, conversar com os representantes e administrar o meu negócio. Em nenhum minuto pensava na construção da minha marca. Achava que esse papo de criar uma marca de desejo, se destacar no mercado, era coisa para empresas de grande porte. Eu acho que muitos empreendedores pensam assim. Quando pensam em abrir um negócio, focam no produto, nas vendas e só. Esse foi meu maior erro. Como já disse, tudo estava fluindo muito bem. Neste meio tempo, eu desfiz minha sociedade com sócio investidor e estava sozinho no comando da empresa. Porém, em 2009, as coisas começaram a mudar. Algo curioso começou a acontecer. Eu percebi que meus clientes começaram a pedir cada vez menos peças. No início, eu pensei que era a coleção que estava fraca, que não estava agradando. Desenhei uma nova coleção, enviei para os representantes e nada. Os pedidos estavam chegando cada vez menos e com o número de peças reduzido. Adquirir novos clientes estava cada vez mais difícil. Meus representantes relatavam que os lojistas não enxergavam as minhas bolsas
como uma marca de desejo. E neste caso, elas acabavam competindo com outras bolsas que também não eram uma marca de desejo, porém que tinham menor preço. Além da grande concorrência interna, havia também a concorrência das bolsas vindas da China, que tinham preço lá no chão. Porém, gente, naquela época, eu não queria enxergar isso. É interessante como os pequenos sucessos do passado têm o poder de nos cegar. Acho que essa foi uma das grandes lições que eu aprendi naquela época. Eu ficava repetindo para mim mesmo que minhas bolsas tinham qualidade, preço justo, design autoral e que isso era o suficiente para mantermos no mercado. Em 2010, as vendas caíram pela metade em relação a 2009. Fiz empréstimo no banco e continuei firme tentando reerguer a fábrica, mas todos os esforços foram em vão. 2011 e 2012 foram anos ainda piores. Neste momento, já estava cheio de dívidas com bancos, fornecedores e funcionários. Vi minha empresa saindo dos trilhos e me sentia impotente, sem saber o que fazer, qual caminho direcionar meu negócio. Foi quando eu pedi ajuda a um consultor financeiro e ele foi categórico. Feche a empresa ou o estrago será muito grande. Em 2013, fechei as portas. Eu estava exausto, arrasado, com dívidas e muita vergonha da minha família e dos meus amigos. Nos meses seguintes, após finalizar as atividades, me dediquei a entender o que havia feito de errado. Eu me perguntava o tempo todo, Odair, por que deu errado? Eu estava tão bem. Porém, eu ainda estava muito cansado, fisicamente, emocionalmente, para raciocinar direito. Eu acho que, na verdade, meu orgulho e meu ego não estavam me permitindo aceitar o que os representantes me disseram logo no início da crise. Sua marca não tem uma identidade, uma essência, uma alma. Ela é uma marca sem relevância. Foi quando decidi encarar de frente minhas falhas e estudar com afinco sobre marketing. Durante 2 anos me dediquei aos estudos com afinco e lia tudo sobre marketing e branding. Estudava horas por dia, mas sentia que ainda não havia encontrado algo que fizesse sentido para mim. Foi quando conheci Carl Jung e os arquétipos. Jung foi um dos maiores médicos de todos os tempos e um dos grandes pensadores do século XX. Ele era psiquiatra e psicoterapeuta suíço e fundador da psicologia analítica. E segundo Jung, os arquétipos são formas ou imagens de natureza coletiva que ocorrem em toda a Terra, com produtos individuais de origem inconsciente. Os arquétipos atuam no nosso subconsciente, despertando em nós neurotransmissores que nos fazem tomar determinadas ações. Emoções que geram ações. Jung também disse que os arquétipos têm o poder de abrir todas as portas. Bom, continuando os estudos dos arquétipos, eu acabei conhecendo o marketing arquetípico, que nada mais é do que uma forma única de administrar uma marca com base numa compreensão profunda e primal das conexões entre os consumidores e a marca. O marketing arquetípico proporciona entender e expressar aquilo que a marca é. E então, todas as outras coisas se encaixam nos lugares. Costumo dizer para os meus clientes que o marketing arquetípico funciona como um farol. Sabe? Ele ilumina o caminho mais eficaz que a marca deve trilhar de acordo com o seu significado. O significado, gente, o significado de uma marca é o seu ativo mais precioso e insubstituível. Quer você esteja vendendo refrigerante, ou um carro, ou um serviço,
aquilo que a sua marca significa para as pessoas será tão absolutamente importante quanto a sua função. Talvez até mais, porque é o seu significado que nos diz que este parece perfeito ou é este que eu quero. O significado fala ao sentimento, ao lado intuitivo do público. Cria uma afinidade emocional, permitindo que os argumentos mais racionais sejam ouvidos. Você sabe, compramos pela emoção e depois justificamos com a razão, não é mesmo? Agora estava tudo claro para mim. Minha marca não conseguiu se manter no mercado, não conseguiu enfrentar a concorrência porque ela não tinha um significado. Apliquei todo o conhecimento do marketing arquetípico em mim e descobri que eu, Odair, sou regido pelo arquétipo do mago. O aspecto mais básico do mago é o desejo de procurar as leis fundamentais que governam o funcionamento das coisas e aplicar esses princípios para que as coisas aconteçam. Quando as coisas saem erradas, os magos olham para dentro de si, a fim de produzir a mudança interior. E então o mundo exterior também muda. Esta descoberta bateu tão forte em mim, mas tão forte, que eu tomei uma decisão naquele momento. Quero ajudar o maior número de empreendedores a expressar o significado de suas marcas e não passarem por tudo o que eu passei. Gente, a sensação de estar perdido, sem saber qual caminho seguir, é horrível. É horrível. E tira o sono de qualquer empreendedor. Foi por isso que eu criei o Marcas Arquetípicas. Trata-se de uma metodologia criada por mim, baseada nos conceitos dos arquétipos e que pode ser facilmente aplicada para aspirantes a empreendedor e empreendedores. Uma metodologia que vai muito além da criação de uma logomarca e identidade visual inspirada nos arquétipos. Olha só, houve um tempo em que a demanda excedia a oferta e os mercados eram bem distintos. Durante séculos assim foram as coisas no marketing ou nas vendas. Mas, quando a concorrência alcançou certo patamar, cada empresa, seja uma multinacional de refrigerantes ou uma lavanderia do bairro, enfrentou um novo desafio. Não importa mais a eficácia dos sistemas de produção e distribuição, nem a tecnologia, nem a qualidade dos seus produtos, nem o excelente atendimento. Seu concorrente pode e vai imitá-lo e vai te reproduzir em questão de minutos. As empresas, então, descobriram que só tinham dois grandes caminhos estratégicos a seguir. Um, reduzir seus preços, ou dois, dar significado a seus produtos ou serviços. Se você entendeu o poder da segunda opção, eu lhe faço um convite. Embarque, venha comigo neste mundo poderoso das marcas arquetípicas.